Gataiada! Ei! Que foi, Pobrão? Pi, pi, another gatinho lindo. Oi. Oi, gente! Hoje eu venho com esse senhor aqui, eu apresento a vocês, é meu namorado Rafael. Na verdade, já apresentei em outros vídeos. Já apareci. Vou te apresentar. Meu nome é Rafael, né? Rafael Rocha. Oi, meu nome é Bruce. Oi, Bruce. Eu sou um artista. Eu mexo tanto com desenhos, ilustrações, artes digitais. E sou músico também, toco bateria e é isso. O Rafa, ele veio com uma ideia que ele viu em um outro canal que a gente segue, né, que a gente assiste. Qual que é o nome do canal mesmo? Cadê a chave? É do Leon e da Nils. E eles postaram um vídeo que o Rafa achou super interessante, daí ele veio com essa ideia, principalmente nesse período que a gente tá vivendo agora. Então, basicamente é como se fosse uma máquina do tempo, assim, é onde a gente vai gravar esse vídeo hoje, né? Hoje é 17 de maio de 2020 e a ideia é a gente rever esse vídeo daqui a 10 anos. A ideia inicial era a gente ter gravado no dia do nosso aniversário de namoro, o dia que a gente se conheceu e tal, que a gente acaba resumindo num dia só, que é o dia 11 de maio. Mas, como é pra mostrar a nossa vida real, a gente enrolou até hoje mesmo. Cada dia que passava a gente falava, a gente tem que gravar, tá bom. Não gravamos nada. E também, querendo ou não, condizente com essa época de quarentena que a gente tá agora, a gente vai vivendo as coisas, dependendo do dia, o que tem que fazer e vai deixando as coisas. Bom, a gente vai falar um pouco sobre como tá a nossa vida agora e as nossas Expectativas, nossas projeções. Para daqui a 10 anos. Quem começa? Posso começar? Então, né, a gente tá nesse momento, né, de pandemia do coronavírus. Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real! Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real! E o que aconteceu agora, né? Só pra gente se situar, né? Pra gente, quando a gente olhar lá no futuro, nossa, lembra quando foi mesmo? A gente começou, né, um projeto, começamos no final do ano passado, que era um estacionamento, que a gente tinha várias ideias e tudo mais. E devido à pandemia, né, infelizmente, a gente teve que encerrar as atividades. Foi um momento difícil, né? Porque a gente tinha várias ideias, várias coisas que a gente queria pôr em prática. E infelizmente, devido a isso, que é uma coisa totalmente... não tinha como ser planejado, né? A gente tentou, né? No máximo que deu, planejar as coisas, né? Mas ninguém poderia esperar uma pandemia, né? No momento atual, foi isso que aconteceu. A gente teve que encerrar as atividades do nosso negócio. Porém, foi nesse momento que a gente tem que ficar em casa e tudo mais, né? Que, teoricamente, a gente não tem muito o que fazer, né? E eu descobri o Illustrator, né? Do Adobe. E agora eu tô me descobrindo nesse ramo de ilustrações, de artes digitais e tudo mais. Aí agora até você pode colocar no... E essas são algumas artes que eu fiz. Tô começando a conhecer esse mundo, então uma das coisas já indo pro sentido do projeções, assim, nesse aspecto, eu imagino daqui a 10 anos que eu já esteja... Deixa eu ver como é que tá. Gato. O gato passou e bagunçou nosso tripé. Então, nesse aspecto, né, das ilustrações, eu me imagino estando consolidado, né, por que não? Nesse ramo, já bem estruturado, tendo a minha empresa, que seja. Acho que é isso. Apenas. Aí você continua falando e eu vou desenvolvendo. Mas você tá brava? Assim, pra mim, agora, nesse momento, eu fico um pouco confusa pra projetar, né? Talvez seja por isso até que a gente tem enrolado um pouco pra fazer, porque é difícil a gente pensar à frente, principalmente 10 anos. Na verdade, isso sempre foi uma coisa difícil pra mim, sempre. Desde nova, eu não conseguia dizer como eu me vejo daqui a, sei lá quantos anos, eu nunca consegui isso. Antes eu via um pouco como algo ruim, apesar de eu ser uma pessoa que pensa muito à frente, se preocupa muito antecipadamente com as coisas, sempre são de coisas pouco tempo à frente, né? Não é nem um ano à frente. Porém, de uns tempos pra cá, minha vida se alinhou muito bem. Eu ainda tenho os meus conflitos, as minhas dificuldades, mas a minha vida se alinhou muito bem. Acho que eu consigo ter uma ideia.
Tá, no sentido profissional, né? Eu sou psicóloga e gosto muito dessa minha área, mas como tudo também na minha vida, eu nunca fico satisfeita com uma coisa só. Na verdade, foi inclusive o que me fez demorar muito pra me fixar em uma profissão, que foi a psicologia. Eu entrei em 3 outras faculdades antes dessa, não terminei nenhuma delas. E estou muito feliz com a psicologia, eu me identifico com isso, eu gosto de falar sobre isso, pra mim faz sentido. Eu agora, nesse momento, eu tô fazendo uma pós-graduação em psicologia analítica, que pra mim resumiu toda a minha visão de vida mesmo, não só profissional. Espero daqui a 10 anos estar, talvez, bem conceituada mesmo nessa área da terapia analítica, seja necessariamente em psicologia clínica ou qualquer outra instância, qualquer outra área. Eu tenho planos, projetos de mesclar a psicologia com outras paixões minhas. Agora eu tô, inclusive, fazendo o canal, e nesse exato momento eu ando com um pouco de dificuldade de unificar a psicologia com as minhas outras áreas que eu gosto, de maquiagem, cabelo, enfim, das minhas bobeiras, o meu lado infantil. Eu fico achando que uma coisa não casa muito com a outra, é um conflito interno, apesar de eu saber que sim, que casa. E também uns outros projetos, né, com coisas que eu já fiz antes, né, eu já trabalhei muito com turismo pedagógico, e sei lá, de alguma forma conseguir misturar tudo que eu gosto. Eu tenho muita vontade de fazer um instituto, alguma coisa relacionada a artes também. Você vê, é um monte de coisa ao mesmo tempo e eu tô querendo juntar, mas eu penso daqui a 10 anos ter algum instituto, alguma empresa, o que seja, relacionada à parte terapêutica, psicológica, com outras instâncias de estímulo vital, assim, artes, turismo, autocuidado, maquiagem, sei lá. Tudo junto. Tudo junto. Eu acho que outra coisa legal é a gente mostrar os gatos. Moleque! Não, filho. Vou brincar com a mamãe. Não. Ai, tá me arranhando, mano. Doeu. O Pablo. Espero que daqui a 10 anos o Pablo não esteja tão arisco assim. O Sirius vai ficar de boa. Humano, pare! Bom, como é de 10 anos, ó, a gente tá com os gatinhos aqui. O Pablo. O Pablo tem o quê? Uns... Tem uns 9 meses. Eu já vou soltar ele porque ele é impaciente, tá? Então eu vou soltar. Se não eu fazia você soltar. E esse é o Sirius. O Sirius tem por volta de uns 6 meses. Então eles estão com a gente quase desde que nasceram, né? Cada um deles veio pra gente com uma história muito fofa, que eu tenho vontade de contar em outro vídeo. Então a gente resgatou os dois e adotou, né? O Sirius já tinha sido resgatado, a gente adotou, e o Pablo a gente resgatou na rua. E, claro, daqui a 10 anos a gente espera que eles estejam com a gente também. Sim, vão ser os senhorzinhos. E aí a gente entra até na questão da família. A gente espera que daqui a 10 anos a gente vai estar casado. Espero que não... Pô, 10 anos, amor? Daqui a 10 anos, sim. Tá merda, né? Então, a gente pensa em casar. Eu penso que não vai demorar muito, né? Porque a gente já tá há 7 anos juntos, fez essa semana. E a gente espera que há 10 anos a gente já esteja com os nossos 2 filhinhos, né? Sim, ou pelo menos com... não, tem que ser os 2, né? A gente quer ter no mínimo 2 filhos. Eu não sei se até vale a pena a gente falar nomes ou os que a gente espera. Até pra efeitos de modinha, a gente vai deixar registrado aqui que não era modinha. Tá pegando fogo, bicho! A Aurora já tá modinha agora. Então, mas a gente tinha pensado antes, mas fica valendo a partir de agora. A gente tem uma ideia em comum, que é... A gente tem um desejo em comum, né? Que é uma das coisas que nos une muito mais, que é ter filhos. A gente sente até uma coisa de que a gente não tá muito completo até, né? A gente sempre acha que a gente vai ter um casal, mas como a gente não tem como controlar isso, e também se não for um casal, tá maravilhoso também. A gente pensa que talvez a gente tenha a Aurora e o Dante. Sim. Talvez se não for a Aurora e o Dante, talvez a Aurora e a Atena. Se não for a Aurora e a Atena, vai ser o Dante e... Deixa aí nos comentários. Enfim, essas são as ideias de nomes de filme. Então, provavelmente se a gente estiver assistindo daqui a 10 anos esse vídeo, provavelmente vai ser com essas crianças. Então a gente tá dando oi pros nossos filhos. Estão se comportando, né? Então sim, ele tá lá fazendo umas artes. Eu vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá. Tá, a gente pensa então em casar, já ter os nossos filhinhos
filhinhos. A gente pensa em estar com uma estabilidade financeira boa. Então, assim, a ideia é a gente investir mesmo. A gente não tem problema em trabalhar, então a gente quer investir agora pra gente conseguir ter uma estabilidade boa daqui a 10 anos, estarmos numa... A gente pensa em ter uma casa. É verdade, será que a gente tá na nossa casa? Sei lá, essas casas de condomínio, com quadrinha na casa. A gente sonha um pouco alto, né? Mas Torço muito que a gente lembre dessa época agora, atual, como um momento que foi sofrido, Passou. assustador, né? Mas que passou e que agora é só uma memória e que provavelmente estarão nos livros de história que nossos filhos vão estar estudando. E eu também espero que todos nós, nossa família, as pessoas próximas da gente, e é claro, a todos no modo geral, consigamos sair mais ilesos possível nessa pandemia. é aquela coisa, a gente tá vivendo um momento único na história, que a gente tinha conversado mesmo. Será que daqui a um tempo a gente vai estar falando, nossa, olha como é que é. Foi um momento pesado, mas é que ficou marcado nas nossas histórias e como será que a gente vai estar reagindo a ele daqui a todo esse tempo, né? E isso que é interessante de fazer esse vídeo agora, porque é um mergulho, uma viagem para o nosso lado subjetivo, o nosso interior, porque a gente está sendo praticamente obrigado a fazer isso, né, com muito mais tempo ocioso e ficar dentro de casa, sem muita oportunidade de ficar explorando coisas fora de casa e aí nos distraindo de coisas que são importantes da gente refletir. Tanto que, no caso, você descobriu, né, a arte digital e se identificou com isso. Eu tô tendo um retorno ao meu lado artístico, tô fazendo bastante desenho, tô retomando coisas que me fazem muito bem, fazer meus desenhos, me entender como uma pessoa introspectiva e gostar disso. Tô até muito mais saudável no sentido de alimentação. Esse retorno pra dentro, a gente começa a ter um olhar mais carinhoso pra nós mesmos. Espero que isso de alguma forma reflita daqui a 10 anos, que a gente consiga fazer essa transformação e que não volte aquela coisa neurótica de dia a dia e não prestar mais atenção em si mesmo. Um pouco vai voltar, toda certeza. No final das contas, a gente tenta tirar alguma coisa disso daí, né? Seja em relação a medidas de higiene mesmo, que às vezes a gente não se ligava muito, até como costumes que a gente já vê às vezes em outras culturas, que é a questão de, por exemplo, deixar o sapato pra fora de casa, né? Assim, e é uma coisa que eu sempre quis tentar implementar na minha casa, assim, só que sempre pareceu uma coisa tipo, nossa, é muito fora da realidade, assim, as pessoas que vierem em casa vão estranhar, nossa, que chato, tem que tirar meu tênis, meu chinelo, não sei se a pessoa vai ter chulé, né? Não sei. Hoje... Ué, mas hoje em dia já é uma coisa que a gente passou a conviver, né? Então, agora a gente deixa o nosso chinelo pra fora ali no hall, chinelo, sapato, ou a gente faz uma soluçãozinha ali, né, de água sanitária, né? Põe num paninho, né, limpa o sapato, que realmente faz muito sentido. Você tá andando, você não sabe o que você pisou, onde você pisou, e você tá pisando na sua casa. Então, isso eu espero que a gente tenha conseguido implementar na nossa rotina de uma vida normal, fora a pandemia. E hoje em dia a gente vê 90% das pessoas na rua de máscara e dentro de estabelecimentos, atualmente, você só pode entrar com máscara. Eu realmente espero que daqui a 10 anos não estejamos andando de máscara pela rua. Mas eu acredito que quando tudo isso passar, a gente vai conseguir colocar as nossas metas assim, mais em ação. E acredito que até, né, daqui a 10 anos a gente consiga reestruturar tudo. Rafael e Laura, daqui a 10 anos, espero que vocês estejam vendo isso com bastante calorzinho no coração. E que vocês ainda estejam juntos, né, pelo amor de Deus. Acho que sim, e aí a gente já para agora, vai ver nossas fotos de casamento, vai dar um abraço no nosso filho. Vamos ver também qual cor de cabelo que eu vou estar. Sim, será que eu vou estar careca já? Provavelmente. Um grande beijo pra vocês. Tchau! Você lembra disso, Rafael, quando você saiu do DR?